Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Brígida viu por que bons católicos vão para o inferno. E o mais inquietante é que quase ninguém suspeita disso, porque por fora tudo parecia perfeito. Esta mulher não faltou à missa, nem uma única vez, durante 40 anos. Recebia a comunhão todos os domingos, rezava o terço todas as tardes, dava esmolas aos pobres, jejuava durante a quaresma, era gentil com seus vizinhos, nunca cometeu adultério, nunca roubou, nunca matou, nunca blasfemou. Por qualquer medida visível, era uma católica modelo, o tipo de mulher que os sacerdotes elogiam do púlpito e que as mães apontam para que suas filhas a imitem. E por isso todos presumiram a mesma coisa, que ela caminharia direto para as portas do céu. Morreu em paz, em sua cama, cercada por seus filhos, com um crucifixo nas mãos. E acordou no inferno, não no purgatório. No inferno, o fogo eterno, o lugar sem retorno. Quando foi mostrado a Santa Brígida da Suécia o destino desta mulher, ela desmoronou. Chorou. Rogou a Cristo que lhe explicasse, porque tinha que haver um erro. Aquela mulher tinha feito tudo certo. Tinha seguido cada regra. Tinha marcado cada item. Como poderia estar condenada? Então Cristo respondeu, e essa resposta quebrou tudo o que Brígida acreditava entender sobre a salvação. A mulher havia cometido um pecado tão sutil que quase ninguém o reconhece. Um pecado que se esconde atrás das boas obras. Um pecado que se disfarça de fidelidade. Um pecado que o diabo ama mais que o assassinato, mais que o adultério, mais que o roubo, porque condena as almas enquanto as faz acreditar que estão salvas. E por isso, diz a mensagem, a Igreja raramente fala deste pecado, não porque não importe, mas porque incomoda, acusa muitos, ameaça muitas seguranças e expõe uma verdade que muitos prefeririam não olhar. O que você está prestes a ouvir pode inquietá-lo, pode irritá-lo, pode colocá-lo na defensiva. E essa reação, em si mesma, poderia ser um sinal, porque o pecado que condena os bons católicos não é o que você espera. E ao final desta visão, você saberá se ele vive em seu próprio coração. Mas antes de lhe mostrar o que Brígida viu, você deve entender quem ela era. Isso, tal como é apresentado, não vem de alguém dado a fantasias, nem de alguém que inventa histórias para assustar. Deixe-me perguntar uma coisa com total honestidade. E se o perigo não fosse o que você faz por fora, mas o que falta por dentro? Se amanhã lhe tirassem o costume, o hábito e o tenho que, sobraria amor? Ou sobraria apenas rotina? Antes de entrar na visão, o texto insiste em algo que não se pode ignorar. Isso não vem de uma mulher inclinada à fantasia. Não vem de alguém que se alimentava de histórias estranhas para impressionar os outros. Apresenta-se, antes, como o testemunho de uma vida sólida, formada, observada pela realidade. Brígida nasceu em 1303, em uma das famílias nobres mais poderosas da Escandinávia. E isso, em sua época, significava uma coisa muito concreta: acesso a uma educação que a maioria das mulheres nem sequer podia imaginar. Não se trata apenas de saber ler ou repetir orações. Trata-se de uma mente treinada, de critério, de contato com o mundo dos governantes, dos grandes assuntos e das decisões de peso. Aos 14 anos, casou-se com um nobre chamado Ulf Gudson, e durante 28 anos, segundo para o próprio relato, levou uma vida reconhecida, respeitada, com responsabilidades reais, não uma vida encerrada em emoções passageiras. O texto sublinha algo que parece pequeno, mas é fundamental para entender por que sua visão depois impacta tanto. Brígida era prática. Tinha os pés no chão. Não era fácil enganá-la. E aqui aparece o ponto decisivo. O relato enfatiza que ela era inteligente e não se deixava manipular com facilidade. Mais tarde, o que antes lhe se acontecia apenas de vez em quando, tornou-se constante. Já não eram intuições vagas nem sonhos confusos.
Descreve-se como algo repetido e firme. Cristo aparecia para ela. Mostrou-lhe o céu, mostrou-lhe o inferno, mostrou-lhe o purgatório e mostrou-lhe, de forma particular, o destino de almas específicas. Por isso, esta história não se apresenta como um simples conto moral, mas como uma advertência que pretende atravessar a da armadura de quem se sente seguro apenas por cumprir obrigações. Porque se uma mulher formada, prática, respeitada, difícil de enganar, recebe uma visão assim, a pergunta não é se ela soa forte. A pergunta é por que soa tão necessária. E agora pergunto a você, sem acusá-lo, apenas para que olhe para dentro de si. Quando você ouve uma história assim, que parte de você se defende imediatamente? A parte que busca razões para descartá-la? Ou a parte que teme que, talvez, haja uma verdade incômoda escondida ali? Porque o que vem a seguir já não é a biografia de Brígida. É o momento em que ela entra na visão, vê aquela mulher condenada e se atreve a fazer a pergunta que muitos não ousariam fazer. O texto diz que, após a morte de Ulf, o que antes acontecia ocasionalmente tornou-se constante. Brígida começou a receber visões com uma clareza que não lhe deixava escapatória interior. Não eram cenas vagas para consolá-la, mas imagens que a confrontavam com o destino das almas. Algumas eram pessoas conhecidas, outras eram desconhecidas, sem nome, sem história pública, mas igualmente reais diante de Deus. E justo nesse ponto, antes de continuar, o relato faz uma pausa deliberada, como se quisesse testar algo em você. Diz, em essência, que esta mensagem não é compartilhada para entreter, mas para alcançar alguém que talvez esteja buscando, lutando ou se perdendo em silêncio. Por isso, pede um gesto simples, que você apoie, se inscreva e compartilhe o vídeo com alguém que precise. Insiste que não lhe custa dinheiro, nem um grande esforço. Apenas um momento. E descreve isso como uma obra pequena e escondida, um ato de caridade que pode tocar uma vida onde você nem sequer imaginava. A ideia é direta e, ao mesmo tempo, incômoda. Se isso alcançou você, pode alcançar outro. Se o inquietou, talvez desperte outro. E se alguém estiver à beira do cansaço espiritual, ouvir uma advertência a tempo pode mudar um caminho inteiro. Mas o texto não para apenas na emoção. Depois acrescenta algo mais, como se dissesse: isto não é um capricho isolado. Afirma que os escritos de Brígida foram examinados. Menciona que concílios os revisaram e que várias autoridades da igreja estudaram o que ela deixou por escrito, até considerá-lo digno de fé. Não apresenta isso como uma garantia automática, mas como um motivo para ouvir com mais seriedade e menos desprezo. E então, quando você já tem na mente essa mistura de temor e credibilidade, o relato o empurra para o próximo passo. Porque uma coisa é falar de Brígida como pessoa. Outra muito diferente é entrar com ela na visão, ver o lugar para o qual ninguém quer voltar e ouvir a frase que esmaga qualquer desculpa. Antes de passar para lá, responda a si mesmo com honestidade. Se compartilhar uma mensagem pode ser caridade, o que diz sobre nós quando preferimos calar por comodidade? E se este aviso tocou seu coração, é coincidência ou é um chamado? O texto insiste que não estamos diante de uma história avulsa e sem peso. Diz que, com o tempo, os escritos de Brígida foram examinados com seriedade. Menciona que o Concílio de Constança os estudou, que o Concílio de Basileia os revisou, que vários papas também os analisaram, juntamente com cardeais e bispos. E conclui que, quando Brígida fala do que viu, não se apresenta como uma voz isolada sem respaldo, mas como um testemunho que recebeu reconhecimento formal dentro da igreja como digno de fé. E então, o relato muda de tom. Porque já não está contando quem foi Brígida, mas o que ela presenciou. Diz que Brígida foi levada a um lugar escuro, um lugar que parecia o próprio fundo da existência. Um local onde a escuridão não era apenas ausência de luz, mas uma presença que esmagava.
Ela o reconheceu. Não era a primeira vez que aquele lugar lhe o era mostrado. E o texto sublinha algo com força. Ninguém que tenha visto o inferno deseja jamais voltar. Mas Cristo a levou ali com um propósito. Havia algo que ela precisava compreender. Brígida viu uma mulher. Descreve-a envolta em sombras. O fogo ardia ao seu redor, mas não iluminava nada. Apenas dava calor, apenas dava dor. E o rosto dessa mulher estava congelado, em uma expressão que Brígida não pôde esquecer. Então Cristo falou. E suas palavras, segundo o texto, caíram sobre Brígida com um peso quase físico. Essa era a mulher que se chamava Fiel. A mesma que assistiu à missa durante 40 anos. A mesma que comungava todos os domingos, rezava o terço todas as tardes, dava esmolas e jejuava na quaresma. E, no entanto, Cristo disse algo que Brígida não entendia e que a obrigou a perguntar. Brígida suplicou: Senhor, o que encontrastes? Que pecado poderia pesar mais do que tudo isso? E Cristo respondeu com a frase que muda tudo. Ela cumpria os rituais, mas por trás não havia nada. Pronunciava as palavras, mas para ela não significavam nada. Seguia os ensinamentos, observava as práticas, mas seu coração estava vazio. Cristo não falava apenas de ações visíveis, falava do que encontrou dentro. E nesse ponto, o texto introduz a ideia central. De onde Deus olha, a aparência externa não basta. Porque não se trata apenas de fazer. Trata-se de amar. Trata-se de ter o coração voltado para Ele. Você percebe o que o relato está dizendo? Que alguém pode manter uma vida religiosa impecável durante décadas e ainda assim chegar a esse final. E a pergunta inevitável é a mesma que o texto quer deixar gravada em você. Se Deus examinasse hoje o seu interior, além do que você faz, o que encontraria? Cristo disse a Brígida que aquela era uma mulher que se dizia fiel. Ia à missa, recebia os sacramentos, dava aos pobres, jejuava. E, no entanto, acrescentou algo que Brígida não pôde suportar sem perguntar. Suplicou-lhe: Senhor, o que encontrastes? Que pecado poderia pesar mais do que uma vida inteira de devoção? A resposta de Cristo foi direta e cortante. Disse que ela havia realizado os rituais, mas que por trás não havia nada. Pronunciava as palavras, mas elas não significavam nada para ela. Seguia os ensinamentos, observava as práticas e, mesmo assim, seu interior estava vazio. Naquele instante, segundo o relato, a voz de Cristo tornou-se mais grave, como se quisesse que Brígida compreendesse de onde Deus olha. Ele falou da tibieza, de um coração que não está nem frio nem ardente, e do que ele declarou que faz com os mornos. E então a visão mudou. Brígida começou a ver cenas da vida cotidiana daquela mulher. Viu-a no banco da igreja, com o missal nas mãos, o terço entre os dedos, os olhos baixos com aparência de devoção. Viu-a dando moedas aos mendigos, visitando enfermos, pronunciando respostas na missa. Mas, enquanto seus lábios se moviam, sua mente estava em outro lugar. Pensava no jantar, pensava em conversas, pensava em assuntos pequenos. O sacrifício que se oferecia diante dela não a tocava por dentro. Estava presente de corpo, mas sua alma estava a uma distância imensa. A visão mostrou também sua comunhão. Aproximava-se, recebia, mas nela não havia tremor, não havia fome, não havia adoração. Não porque fosse incapaz de entender palavras religiosas, mas porque, como diz o texto, o próprio Cristo não significava nada para ela. E se ele não significa nada, então a comunhão torna-se um gesto sem encontro. Brígida a viu rezar o terço. Seus dedos passavam as contas uma após a outra, como quem termina uma tarefa. Não era uma conversa com a Mãe de Deus. Era algo que se suporta, não algo que se deseja. E viu-a dar esmolas, não como um ato de amor que nasce de um coração vivo, mas como algo esperado de sua posição. Algo que também pudesse deixá-la bem aos olhos dos outros.
Nesse ponto, o relato antecipa a objeção que muitos fariam. Por acaso não temos todos motivos mistos? Por acaso não nos distraímos? Nosso coração não esfria às vezes? Cristo, segundo o texto, reconhece que sim, que o ser humano luta, mas marca uma diferença decisiva. Há uma distância enorme entre quem luta e cai, e quem nunca luta, entre quem percebe e volta, e quem nunca para se perguntar se realmente ama a Deus. E aqui está o que condenou aquela mulher na visão. Não é que ela tivesse momentos de distração, é que ela nunca tentou. Nunca lutou por um coração verdadeiro. Nunca se examinou. Nunca se perguntou se estava vivendo um relacionamento com Deus ou apenas mantendo uma fachada religiosa. Sua prática era oca, e era assim porque ela nunca se importou em preenchê-la. Cristo queria que Brígida entendesse como isso acontece. Como uma alma pode tornar-se morna sem perceber. O texto diz que ensinaram a fé a essa mulher como informação, como fatos para memorizar, como regras a cumprir. Ninguém lhe mostrou que a fé deveria ser um relacionamento vivo. Aprendeu a estrutura da religião sem encontrar seu coração. Aprendeu a agir sem aprender a amar. E assim, pouco a pouco, continuou vivendo no exterior, sem ousar olhar para o vazio que havia dentro. Cristo quis que Brígida entendesse como algo assim pode ocorrer sem que a alma perceba. Segundo o texto, aquela mulher tornou-se morna sem um grande escândalo, sem uma queda dramática que todos pudessem apontar. Tornou-se morna de um modo mais silencioso. Aprendeu a fé como informação, como fatos a memorizar, como regras a cumprir. Aprendeu a estrutura da religião, mas ninguém lhe mostrou que a fé estava chamada a ser um relacionamento vivo. Aprendeu a agir sem aprender a amar. E assim seguiu em frente, cumprindo, repetindo, mantendo o exterior, sem nunca se perguntar se havia algo mais. A visão mostra que seu coração foi se endurecendo lentamente. Não por um pecado evidente que a escandalizasse, mas por negligência, por descuido, por viver instalada em um modo de fazer o mínimo, enquanto preservava uma imagem respeitável. O relato diz que ao chegar à meia-idade, seu coração já estava tão fechado que nem sequer desejava o céu, porque não entendia o que era o céu. Pensava que o céu era um prêmio por bom comportamento, uma recompensa por ter cumprido deveres, não uma união real com Deus. E mesmo assim, Cristo não a abandonou sem lhe dar oportunidades. Brígida viu momentos concretos de sua vida em que ela poderia ter despertado. Momentos de dor, de choro, de fragilidade. Momentos em que, pela fraqueza, ela poderia ter enfrentado sua própria mortalidade. Poderia ter examinado sua vida com honestidade. Poderia ter buscado a Deus, não em um ritual vazio, mas em um relacionamento genuíno com o divino. Mas, de acordo com o texto, não o fez. Chorou e rezou suas orações, sim, mas voltou ao mesmo. Também viu um momento diferente. Um sermão fervoroso, pregado com um amor por Deus tão vivo, que comoveu metade da congregação até as lágrimas. Durante um instante, algo se moveu dentro dela. Como se finalmente surgisse uma pergunta real. Existe algo que me falta? Mas ela a afastou. Disse a si mesma que estava bem. E essa foi mais uma oportunidade perdida. O relato insiste na repetição. Uma e outra vez, Cristo disse que se aproximou dela. E uma e outra vez, ela se afastou. Não para um pecado escandaloso, mas de volta ao seu vazio conforto. De volta à sua rotina oca. De volta àquela forma de viver onde tudo parece correto por fora. Mas por dentro, não há amor. E então Cristo pronuncia a frase final que Brígida ouve como sentença. Agora, ela existirá sem ele para sempre. Brígida chora, sobrecarregada pelo peso de uma vida inteira de prática religiosa. E, no entanto, vazia. E nesse ponto surge a pergunta que o texto quer que você se faça. Se isso é possível,
Como pode uma alma estar segura de que não é morna? Cristo, segundo o relato, recebe essa pergunta, acolhe-se-a e explica que precisamente por isso mostrou estas coisas a Brígida, para que as almas possam se examinar enquanto ainda há tempo, e para que quem se reconhecer nos sinais leve isso a sério. Cristo disse a Brígida que por isso lhe tinha mostrado estas coisas, para que quem vive morno possa reconhecer seu estado e se arrepender a tempo. E então, segundo o texto, deu-lhe sinais claros, não para condenar, mas para despertar. O primeiro sinal é a falta de desejo. Um coração que ama de verdade anseia pela oração, anseia pela presença de Deus, anseia pela comunhão não como uma obrigação, mas como um reencontro com o amado. Mas o morno não vive assim. A comunhão torna-se rotina, não intimidade. E aqui o relato o empurra a olhar-se com honestidade. Quando chega o domingo, há em você alguma parte que o espera com fome ou apenas com costume? Quando pensa em rezar, há alegria ou apenas cansaço? Porque um amor que nunca anseia, diz o texto, não é amor. O segundo sinal é a ausência de luta. Os santos lutavam, os pecadores que se convertem lutam, caem, levantam-se, choram, voltam. Mas o morno não luta porque, no fundo, não se importa. Faz o mínimo para acalmar a consciência, o mínimo para cumprir, o mínimo para que ninguém possa lhe dizer nada. E o texto lhe pergunta sem suavizar: você está se esforçando para crescer ou apenas sobrevivendo espiritualmente? O terceiro sinal é a indiferença diante do pecado. O relato distingue entre a alma que está perto de Deus e a que está longe. Quando se está perto, o pecado dói, inclusive os pequenos pecados, os pecados de pensamento, de atitude, do coração. Mas o morno não nota nada, porque não está perto. Confessa sem pena, recebe a absoluição como um trâmite e segue em frente. E aqui volta a pergunta que quer cravar em você. Seus pecados pesam de verdade para você, ou você os trata como algo normal, como um já passou, e segue para outra coisa? O quarto sinal é a resistência à mudança. O morno quer um Deus que o sirva, não um Deus diante do qual se render. Por isso, quando um ensinamento exige algo difícil, ele se coloca na defensiva. Quando a graça chama a sair de um conforto, ele recua. E o texto coloca isso de forma muito simples. Quando Deus lhe pede algo que custa, você se inclina para ele ou se afasta? O quinto sinal é que o morno se mede, comparando-se com os outros. Olha para os pecadores evidentes e sente-se superior. Tranquiliza-se porque não é como eles. Mas o texto diz que Deus não avalia por média. Deus não lhe pergunta se você é melhor que seu vizinho. Pergunta se você está se tornando a pessoa que ele criou. E aí a falsa segurança se quebra sozinha. Se sua paz vem de comparar-se, o que acontece quando Deus o compara com o que você poderia ter sido? Cristo, no relato, diz algo que parece misericórdia e ao mesmo tempo dá medo. Quem se reconhecer nestes sinais, que não desespere. Enquanto se vive, há esperança. O morno pode tornar-se ardente, mas a advertência também é dura. A mulher que Brígida viu não se rebelou com um não dramático, não insultou a Deus, não fez um escândalo, simplesmente nunca abriu a porta. Escolheu a aparência de fé, escolheu o conforto conhecido em vez da plenitude desconhecida. E agora, diz o texto, viveria eternamente sem ele. Então Cristo pede uma decisão. Não amanhã, agora. Que a pessoa examine seu coração enquanto ainda há tempo. Que não espere para ter o corpo em uma cama e a alma prestes a sair. Que não se engane com hábitos. Porque, segundo o texto, Cristo quer corações, não costumes. Quer um momento de anseio verdadeiro mais do que 1000 gestos vazios. E o relato o leva a uma oração concreta, não como outro item a marcar, mas como uma mudança real. Fala de cair diante de Deus sem frases feitas, com a verdade nua,
Dizer-lhe que você passou por movimentos sem estar presente, que lhe deu hábitos, mas não o coração, que lhe deu palavras, mas não amor, que não quer descobrir ao final que tudo foi aparência. Pedir para render a resistência, escolher o fogo em vez do gelo, aprender a rezar como quem fala com alguém que ouve, aprender a receber a comunhão com fome e não por hábito, aprender a crescer, a se alongar, a se tornar o que você foi criado para ser. O texto insiste em algo decisivo. Essa oração, se for sincera, será ouvida. Não porque seja bonita, mas porque Deus espera. Mas acrescenta uma frase que fica entalada na garganta. A maçaneta está do seu lado. Você vai abrir? Depois volta o golpe final. Diz que a maioria não está em perigo por um pecado dramático, mas por agir uma vida inteira e não ter nada. Que o pecado que quase ninguém suspeita não é um pecado de ação, mas o pecado do coração vazio que cumpre sem amar. E deixa uma pergunta que não pode ser evitada. Em cada missa, em cada oração, em cada graça, você está realmente presente? Ou está perto por fora e longe por dentro? Ao final, o texto torna-se súplica. Pede para não desperdiçar a advertência. Não fechar o vídeo e seguir igual. Não silenciar esse incômodo interior se você o sentiu. Pede para deixar Cristo entrar enquanto ainda há tempo. E então reza pedindo ajuda à Virgem Maria e aos santos que arderam de amor por Deus, para que aqueles que lutam com a tibieza não percam o tempo que lhes foi dado. Termina com um clamor simples: Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Amém. E depois, o relato adiciona um convite prático. Diz que, se isso o tocou, você pode apoiar a mensagem com gestos pequenos. Que ao dar um gostei, o vídeo sobe um pouco mais. Que ao se inscrever e deixar um comentário, ajuda a que chegue a mais alguém. Cita a Escritura. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Mateus 5:16. E também, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Tiago 4:8. E arremata com outra citação tal como aparece no texto. Provai e vede que o Senhor é bom. Tiago 34:8. Pede inclusive que diga de que parte do mundo está assistindo, para lembrar que não está sozinho. Agora deixo você com a pergunta que o próprio relato pretende manter viva. Se hoje Cristo olhasse para dentro de você, além de seus costumes, veria um coração que se abre, ou uma porta fechada há anos.